Eu vou desligar, Beth, o seu som, tá? Então, me veio de trabalhar uma energia específica do anjo. E eu acho que a gente vai conseguir explorar mais do que trabalhar os insights e os bloqueios hoje. Eu queria continuar falando um pouco de liberdade e compromisso, onde que cada um sente que esse tema pega, né? Porque cada um tem um movimento. Eu hoje estou num outro movimento em relação a ele. A semana passada eu trabalhei muito a minha questão dos filhos. Aí, inclusive, meu texto saiu porque eu trabalhei isso comigo mesma durante a semana que eu fiquei lá em Floripa. A minha relação com os meus filhos, até onde vai a minha sensação de liberdade, de compromisso, e ficou muito gostoso para mim, assim, tá muito fluido. Estou bem feliz de como eu estou me relacionando com eles e de como está dentro de mim, né? Quer falar, Val? Queria saber a idade deles. 12 e 15. Ui, que medo! Por quê? Aborrecência. Então, você sabe que isso é outra coisa que todo mundo falava para mim, que quando meu filho entrasse nos 13 anos, eu ia ver o que era gente chata. Aborrecência, né? E eu não vi isso até agora, então não sei se eu vou ver ainda. Porque eles são tão diferentes. Eu estava contando aqui pro pessoal, isso tem a ver com liberdade de compromisso, por isso que eu vou falar que ontem foi um dia incrível, porque tudo girou em torno disso, da simplicidade que a gente coloca no dia a dia, né? Eu coloco no meu dia. E eu fui conversar com eles porque eu tomei uma decisão de ficar meio mês, lógico que não assim certinho, né? Mas meio tempo, metade do meu tempo no mês em São Paulo e metade do meu tempo no mês em Florianópolis. E a gente está procurando casa em Florianópolis, isso já tá em andamento, né? Só que eu tinha que conversar com eles sobre isso. A gente tem guarda compartilhada, eu e o pai deles. Hoje eles estão muito mais com o pai, porque eu estava sem casa. Mas eu queria conversar com eles. Aí eu marquei com eles, a gente foi tomar um sorvete. E eu comecei a falar. Uma coisa que foi legal foi da nova casa que a gente está tendo, né? E eu comecei a falar para eles, olha, então, Pedro pode ficar com aquele quarto, Thomas pode ficar com outro quarto, e eu vou dormir aqui, mostrando para eles como é que ia ser, né? Aí eles viram e falam assim para mim, mas por que é que tem que ter o quarto delimitado onde a gente vai dormir? A gente não pode dormir no lugar que a gente tem vontade, na hora que a gente tem vontade. Aí eu falei, nossa, né? Porque bem eu isso, e por que eu tô delimitando os lugares para eles dormirem, né? De onde que eu tirei isso? Mas é daquela coisa tradicional, né? Da casa certinha, cada um tem seu quarto, né? E aí quando eles falaram isso, os dois ficaram olhando para minha cara, assim, eu falei, né? É isso. Mãe, tem hora que dá vontade de dormir na sala assistindo televisão, tem hora que dá vontade de dormir no papai, não tem casa, a gente não tem fronteira, não é isso que você fala, que não existe fronteira? Falei, é isso que eu falo. Aliás, usaram até a minha frase, né? Não existe fronteira. Falei, ok, casa resolvida, não preciso me preocupar, como é que vai ser, e tá tudo bem. Isso vem a coisa da liberdade, né? Deles se sentirem livres. Aí eu fui falar da mudança, né? De ficar 15 dias em São Paulo, 15 dias lá. E assim. Eles também? Não, eles ficam. Por quê? Porque eles também têm livre escolha do que eles querem. A gente sempre lidou com eles assim. Então, tanto o pai quanto eu. A gente não obriga eles a fazerem nada. E o que a gente faz é orientar, né? Às vezes as escolhas podem causar X situação. E tem sido tranquilo, eles têm lidado muito bem com essa forma. E aí eu falei que eu ia para lá, obviamente que eles têm a opção de ir junto comigo, mas eles já descartaram logo de cara. E
E aí eu parei e falei, e aí? Aí o pequeno falou, e aí o quê, né? Falei, vocês têm alguma coisa para dizer? O Thomas, que é o menor, falou, eu acho que talvez, ao invés de você definir 15 dias, fazer um terço. Você fica 20 dias lá, 10 dias lá, 20 dias aqui, porque às vezes eu tenho muita vontade de te dar um abraço. Ele falou, o menor, né? Aí eu falei, legal isso, filho, né? A gente pode pensar desse jeito mesmo. Aí ele falou, se não fosse o problema da passagem, isso também não precisava ter data, né, mãe? Você vai e volta a hora que você quiser, mas eu sei que tem que agendar a passagem, tem que comprar, e tem passagem que fica mais barata e mais cara. Eu falei, filha, é só por isso mesmo que eu preciso definir quanto tempo que eu fico lá ou fico aqui. Então, ficou tão leve essa nossa conversa, tão bem mesmo o que eu tinha colocado enquanto intenção para mim, né, de perceber que a gente está alinhado os três, né? Mas essa é o meu movimento da liberdade de compromisso. Eu acho que cada pessoa tem um movimento diferente de lidar com isso. Então hoje eu queria fazer diferente, eu queria que cada um falasse alguma coisa, se é que tem alguma coisa, se não tiver, que desse a sua percepção sobre esse tema. E aí depois a gente tira um anjo para explorar isso, a potência dessa energia, porque cada anjo tem uma potência de qualidade, né? A gente usa a palavra anjo só para dar um nome, é só um ritual do jogo, né? Mas a energia é a que importa. Quem quer começar? César, você vai mostrar sua carinha hoje? Carol, você vai voltar a mostrar sua carinha? Eu acho que eu posso começar, Paty, que isso está muito vivo em mim hoje. Assim, dentro dos meus movimentos, né, de sentir, eu sempre tive muita dúvida nisso, né, de sentir para onde eu devo ir, onde eu tenho que estar, onde é o meu lugar naquele momento, né. E dentro disso eu tenho sentido que, assim, a minha liberdade é exatamente essa, é ir para onde eu tenho que estar. E não necessariamente eu vou saber onde eu tenho que estar, né? Acho que para mim o fluxo para mim é estar no caminho, né? E quando eu estou no caminho, a minha intuição e a minha conexão me leva para os lugares onde eu tenho que estar. Então, e o meu compromisso é naquele momento, é no presente. É isso que eu tenho percebido para mim, assim. Então, mas estou nesse processo ainda de entender tudo, de entender não, né? De sentir mais dentro do meu processo de transformação pessoal. O que significa para você isso de o meu compromisso é no presente, por exemplo? É só naquele dia, só naquela hora? Como é que explica isso um pouquinho melhor? Com aqui e o agora, porque o que eu tenho percebido desde quando eu entrei na minha jornada pessoal, que foi quando eu saí da faculdade, que foi no final, foi em julho, né? Junho, julho do ano passado. O que eu consigo fazer bem é fazer as coisas que me conectam naquele momento. Se eu tenho que fazer tarefas muito para o futuro ou coisas que ficaram muito no passado, eu não consigo me reconectar com aquilo. E aí o que acontece? Você abandona? Aí eu abandono. Aí fica caracterizado como um abandono, porque eu não tenho mais conexão. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, o que eu tenho sentido é muito isso, que eu consigo me comprometer com as coisas que estão no meu momento presente, com as pessoas que estão ali, sabe? Uhum. E isso para mim me parece assustador, eu fico com medo disso. Por quê? Porque o meu julgamento me diz que é uma fuga, que eu posso estar fugindo de coisas. Tá, e aí eu fico nessa de ficar em dúvida de novo. Tá, entendi. Val, quer falar? Alguém quer falar primeiro? Quer? Então fala, Val. Eu achei legal falar logo agora, porque comigo é o inverso do que a Andréa falou. Eu tenho compromisso com ideias, sentimentos, eu tenho compromissos abstratos, valores, entende? Então, para mim, a minha dificuldade em lidar
é exatamente o contrário, né? Qual é a minha demanda? Bom, eu tenho um compromisso ou eu tenho uma adesão a um determinado princípio, assunto, tema, e aí tanto faz quem são as pessoas. Não é que as pessoas não são importantes, você entendeu? É que não é que tanto faz, é que o compromisso é com aquela questão abstrata. Sim, eu também sou assim, eu acho que você definiu bem o que eu sou também. Esse também é o lugar onde eu me encontro, né? Então, às vezes é difícil, a dificuldade qual é? Lidar como material em relação a isso. No caso, as pessoas. Como, por exemplo, hoje, por exemplo, nós estamos falando sobre liberdade e compromisso, certo? É isso que a gente vem falando nesses encontros. E o que eu percebo como exemplo prático? Em geral, as pessoas que um dia se conectam num grupo, por exemplo, não estou falando de ninguém daqui, estou dando um exemplo. Elas se conectam nesse... Então, o universo dela é aqueles. Não, para falar de liberdade e compromisso, eu tenho esse grupo de pessoas e esse espaço no Zoom. Sim. Eu não sou assim. Eu, para falar de liberdade e compromisso, eu falo em qualquer lugar, através de qualquer veículo, com qualquer pessoa. Porque o meu compromisso é com a ideia, como o tema, tá? Entendeu? Sim. Você é distribuída, como eu falo. Mas isso tem um aspecto de que como as pessoas que eu me relaciono, né, a maioria delas não é assim, não é ciúme, né? Eu não sei se é posse, mas é que isto fere o modo operandi da pessoa. Aí a pessoa... a Valéria está falando de liberdade e compromisso lá no Hangout, é Hangout ou é presencial e é com outras pessoas. Sim, e daí? É sinal que eu sou fiel, eu tenho um compromisso com esse tema, né? Com o tema, e não tem a ver com a pessoa, né? Não é pessoal, na verdade, né? Exatamente. Mas aquelas outras pessoas que um momento eu falei daquilo e que falo sempre, em geral operam como restrição, como está violando, como abandono, como traição, como descompromisso. É um descompromisso. Não, mas isso é delas, né? Como é que você lida com isso? Perco amizades, né? Não, mas as pessoas se afastam de você, né? Ou você, eu quero saber de você, como é que você lida com isso? Eu lido muito bem, porque eu sei o que importa. Eu lido muito bem. Mas às vezes é uma pena, né? Porque a pessoa... Sim, Você gostaria de estar mais vezes, ou gostaria de bater o papo, a pessoa está travada, que ela está com aquela mágoa, daquela monstruosidade que você não fez e que ela entende que é. Da percepção dela, né? Dela, e aí é uma pena, né? Eu te entendo completamente. Eu estava em Florianópolis, eu escrevi um post sobre isso. Escrevi isso, não sei se você viu, que as pessoas criam equipes, igual no futebol. E aí, quem está na equipe vermelha não pode falar com a equipe verde, porque senão isso dá uma briga total. E não existe isso. Quem sabe que é uma unidade, sabe que não existem equipes. Existem pessoas fazendo seus trabalhos e não importa, pelo menos isso é para mim, é meu jeito de ser. Uma pessoa me perguntou uma coisa a semana passada, ela falou, Patrícia, como é que você transita em mundos tão diferentes? Às vezes você tá lá falando de comida, aí você vem e fala de ET, aí você fala de não sei o quê. Acho que é isso que você tá falando, né, Valéria? Eu falo o que me toca e que vem do compromisso do meu próprio autoconhecimento, do que vai me fazer evoluir, né? Mas aí vem realmente o que você tá falando, a percepção do outro afasta, perde amizade, porque julga, né? Entra no julgamento. Passei muito isso já. Acho que a minha vida inteira. Mas, para ser honesta, eu acho que eu comecei a aprender a lidar com isso faz pouco tempo, assim, de não ficar mais chateada, sabe? De não ficar magoada. Antes eu ficava.
falar, puxa vida, eu não posso ser eu não posso fazer, eu não posso estar no lugar que eu quero e eu perco a amizade. Agora eu acho que eu já estou mais centrada assim, em mim mesma para lidar com isso, assim, mas eu já sofri. Eu também, além de eu me centrar, eu exteriorizo a solução do problema. Isso não é um padrão, não. É uma coisa natural que já faz parte de mim. Sim. E a solução do problema está numa palavra. E dali já acaba o assunto. Entendo. Blá, 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 blá. Entendo. Adorei. Tá bom. E aí eu volto a fazer tudo que eu tenho que fazer como eu sou capaz de fazer. Não que eu certo, mas é que eu sou capaz. Não tem certo e errado, né? Mas você blá, blá. Entendo. É isso aí. Quem quer falar? Carol, Beth, Elizabeth, César. César, agora eu tô vendo o lado de dentro da casa? Oi, tudo bom? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Esse é o escritório. Esse é o escritório. Você conhece o pôr do sol lá? A gente faz um lixo no pôr do sol, você acha? Ele tá nos Estados Unidos. O que é lixo? Lixo é meu trabalho. Eu faço um trabalho de... Eu não sei dar nome para as coisas, gente. Não sei explicar. É um trabalho de mais pessoal. Entendo. Entendo, sabe? É uma facilitação de fluxos, eu diria. Assim. Patrícia ajuda a abrir uns fluxos aí. Sabe? A gente bate muito papo e conversa sobre umas trocas. É uma troca, né? E aí, o César, você pode falar o nome? Eu até te escrevi isso no WhatsApp, acho que você não viu. Você pode falar o nome da sua cidade aí, por favor, que a Caroline quer saber? Eu moro em Boca Raton. Anotou, Caroline Pereira? Boca Raton é... Eu quero saber para incluir no nosso roteiro, tá? Eu ia falar isso para ele, eu não ia deixar você mal. Pode escrever ali no chat, por favor? Posso. Boca Raton. Eu tô próximo de Miami, a 1 hora mais ou menos para o norte de Miami. Quem leu o livro Marlin e Eu? O Marlin nasceu aqui e morreu na Pensilvânia. É bom saber que você está perto de Miami, porque as passagens chegando ou saindo de Miami são muito mais baratas pelas quantidades de voos. Viu, Paty? Eu sei. Não César, porque eu falei, a gente tem uma intenção de fazer uns roteiros, né? E eu falei que eu queria te encontrar por aí, quando a gente for para o Monte Shasta. Então, se você estiver por aí, né? Você tá vendo, né? Não sei quando, mas você falou que é maio. Maio eu tô aqui. Maio, no meu aniversário. E aí a gente pensa em dar um pulo aí para te ver. Desculpa, é Caroline, eu não estou vendo. Tá falando? É a Carol, tá. Não, é que eu ia falar para vocês também procurarem, se possível, esse aeroporto que eu escrevi de Fort Lauderdale. Eles têm passagens também bem baratas pela Azul. Legal. A gente está pensando, na verdade, em locar um trailer não, né? Motorhome, é mais bonito. RV. Também. E dirigindo, entendeu? Eu vou... Carnaval é dia 5, né? Agora, sexta-feira que vem. Eu já aluguei nós vamos sair daqui e vamos para o norte da Flórida. Nós vamos ficar 5 dias em RV. É bem legal. Então, Carol, boas ideias para o nosso roteiro. Eu já fiz. Vamos conversar sobre isso. De quem que você alugou esse motorhome? Porque a gente Depois eu compartilho com vocês a minha... Bem, se o Anish permitir me ajudar, eu vou mostrar para vocês a minha nova casa daqui a pouco. Sim. Que é um RV. Fala um pouquinho da liberdade e compromisso. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Andréia, você falou que saiu da faculdade, você é professora de geografia? Não. Eu fazia bacharel em Ciências e Humanidades na Federal do ABC. Tinha uma coisa com planejamento territorial lá. É que você participou do Educação Tem Solução, do Augusto, né?
Não? Nossa, você fala igual é igualzinho, acho que é o mesmo nome, muito parecida num hangout que nós fizemos com o Augusto de Franco e o Giovanni. Nossa, que não doido. é. Sabe onde Nossa. você viu, Andréia? No hangout da Patrícia Sogayar. Ah, provavelmente. Não, mas ouvindo a voz dela, porque nós conversamos umas ideias muito legais, e ela fazia alguma faculdade de educação e estava no final. Aí você falou que terminou a faculdade, eu liguei voz com conteúdo só. Não era eu, mas eu gostaria de conhecer essa Andréia também. Eu não conheci, na verdade. Nós fechamos o programa, eram 300 pessoas. Pois num hangout nós nos falamos. Ah, que legal, César. Então, a Patrícia pediu para falar, né? É a primeira vez que eu estou participando desse hangout, desse chat com vocês. Mas a gente está trabalhando, na verdade, essa liberdade de compromisso. Eu acho que tem muita relação. O que a Valéria falou, a questão das amizades, eu acho que o processo, você troca as amizades, você não perde. Você descobre tanta coisa legal e tanta gente boa, mesmo que seja à distância. A Patrícia, né, eu nunca encontrei pessoalmente, e está rolando muita coisa interessante, né, com os grupos e com as conversas. Mas pensando rapidamente, eu penso que a liberdade, eu quero ter a liberdade de poder ter aquele compromisso que eu escolho, entendeu? Eu acredito que os meus compromissos que eu defino, eu acho que é assim mesmo que eu falo, eu defino aquele compromisso meu. Às vezes eles ficam de lado, né? Ou eu postergo porque eu tenho que fazer os outros compromissos, né? Que são os compromissos que são impostos, sejam eles quais forem, né? Então, o que eu busco muito nessa liberdade, os meus anjos aí estão me guiando, de conseguir chegar nessa liberdade de escolher o meu próprio compromisso, né? E com coragem, né? A coragem que tá aqui, assim, borbulhando e tá levantando muita coisa boa dentro de mim. Então, eu acho que a primeira ponte, o primeiro sentimento que eu tenho em relação a esses dois conceitos seria isso: eu ter a liberdade de trabalhar os meus compromissos, aqueles compromissos que eu sinto que são os meus compromissos, e não aqueles que eu tenho que fazer. E uma coisa interessante que você estava falando, Patrícia, dos filhos, né? Eu tenho 3. O meu mais velho está entrando na adolescência. Está entrando assim, tá chegando lá. E eu tenho mais 2, né? Um de 11, um de 8 e uma de 5. E quando eu consigo lidar com os compromissos que vêm do coração, são aqueles compromissos que me dão prazer, eu sinto neles também uma conexão incrível. Eles sentem, e o reflexo, os meus filhos são desescolarizados, então a gente está junto, né, o tempo todo, e eu sinto isso, é uma coisa, eu não digo que é mágico, mas é uma coisa natural, porque eu acho que nessa busca, né, de chegar nessa liberdade de escolher os próprios compromissos e trabalhar esses compromissos que te fazem bem, essas crianças, elas entram. Então, eu acho que quando você diz a reação dos seus filhos, quando eles percebem que isso vem do coração, eles estão dentro. Eles não têm medo, né? A gente que põe medo. A gente, quando eu falo ego, sociedade, né? Essas coisas. Então, acho que essa é a minha ideia, e o que eu sinto em relação a esses dois conceitos. Acho que é isso mesmo em relação às crianças, né? Porque eles sentem que vem de uma verdade minha, né? E aí dá segurança, né? Beto, você escreveu o que queria falar? Não te ouço, Beto.
me ouvindo agora? Tá? Bom, 2 temas que a gente vem trabalhando. E, para mim, assim, é uma quebra imensa, né, de um conceito. Porque eu sou uma pessoa que, quando se compromete com algo que eu vou fazer, eu vou fazer até o final. E, às vezes, no meio do caminho, eu percebo que nem sempre é algo saudável, né, porque eu acabo exigindo do outro, né, a mesma proporção na qual eu me dedico. Então, assim, para mim, esse é um tema no qual eu venho, assim, aprendendo muito, né? E entender que o outro também tem essa liberdade de escolher se ele quer ou não se comprometer, né? Se é ou não importante para ele. E isso é um processo mais difícil, né, para mim, às vezes, aceitar. Né? Aconteceu um episódio agora, e aí a outra pessoa falou assim para mim, assim, a frase que a Neuza acabou de falar, ela disse: eu entendo a sua situação, mas eu não vou fazer. Né? E eu vim embora pensando nisso, né, na questão do compromisso. E vivendo na mente, né, ela está tranquila para falar isso. Né? Então, assim, essa é a liberdade que ela se sente para falar: eu não vou porque não me sinto bem, para mim não convém. E é um processo isso. Né? Então, assim, hoje eu compreendo muito mais. Hoje eu me conecto, né, se eu sinto realmente prazer, né, se aquilo é o que eu quero fazer de fato, né, porque eu quero contribuir com o meu melhor. Né? E o que é o meu melhor? Né? O meu melhor é a minha alegria, o meu melhor é me sentir bem. Né? Então, assim, foi 10 minutos de desconstruir, né, e reconstruir, né, algo. Né? Assim, respeitar, né, a opinião do outro, né, essa liberdade, né, com a resposta, né, e repensar, né, como, né, as pessoas envolvidas elas estão conseguindo entender o que é isso, quer ter esse compromisso, né, e ao mesmo tempo essa liberdade, né, sem ter essa questão, né, do estresse, né, sem essa questão do ficar chateado, não quero mais ser sua amiga, né, enfim, né, acho que um tempo atrás eu seria mais ou menos assim, mas hoje não, e hoje eu vi que, né, a coisa fluiu assim de uma maneira mais tranquila. Pedro, tudo bem, Pedro? A gente está falando de liberdade de compromisso. Como é que cada um vê isso e sente e vive isso? Aí cada um está abrindo o microfone e falando. Vou deixar a Carol falando de você, porque aí você se situa um pouquinho, tá? Agora eu não consigo mais chamar você de Sarau, só Pedro. Carol. Carol fugiu. Vai sobrar para você mesmo. Peraí. Posso falar uma coisinha, então? Pode, pode. O César falou das crianças, né, e da experiência dele, em referência ao que você também, a maneira como você falou da educação dos seus filhos. Eu lembrei de um texto hoje que o Augusto postou, sensacional: por favor, matem as crianças. Eu já li. Muito bom. Que é justamente todo esse processo, todas as instituições, sim, preparadas e estabelecidas desde a família, viu, César, para matar o ser humano, né? Que é para enquadrar, para formatar e pá. E agora, enquanto a gente falava, me mandaram uma imagem que eu já tinha visto. Estou postando o link aqui, que é que quando eu postei a primeira vez, também o Augusto comentou exatamente isso, que foi o que ele falou, foi o que o orientador dele falou quando ele estava na faculdade. Então, quando se falou da menina lá de geografia, né, que está fazendo a faculdade,
Na hora estava aparecendo esse post aí, esse bannerzinho. Não deixe que a como é que é, Nem? Peraí. Não deixe que a universidade atrapalhe seus estudos. Isso. Era o lema da minha vida na faculdade, quando eu estava lá. Eu acho ótimo, né, André? Muito bom. No programa que nós fizemos... Desculpa. Não, no programa que nós fizemos com Augusto e Giovanni, esse Educação Tem Solução, uma conclusão que eu achei fantástica era que a aprendizagem humana é tão fantástica que ela acontece até na escola. Apesar da escola, né? Você sabe que eu deixei de dar aula, porque eu dei aula há muitos anos na universidade, né? Porque eu não me sentia... Era essa coisa da liberdade e compromisso, né? Eu não me sentia livre para isso, e porque muitos professores tentavam catequizar, né, o aluno, além do conteúdo, assim, isso... E aí começou um conflito do que eu falava em sala de aula com o que eles falavam, e sempre virava um bololô. E eu sempre falei isso para meus alunos: não deixa a universidade atrapalhar você, né? Você está aqui por algum motivo, eu te entendo, mas não deixa isso ser o seu obstáculo. Você que faz a universidade, na verdade. E aí o que eu senti, Paty, é também isso, que hoje o meu compromisso que eu quero assumir comigo mesma é da minha autonomia, que eu ainda não tenho, sabe? E que eu quero conquistar isso. Mas a autonomia é mais ou menos o que a Valéria diz e que eu digo, ela não está fora, né? Ela está dentro, em você conseguir reconhecer com que valores e com que ideias e com que movimentos você quer se conectar realmente e se comprometer. Então, o que fica meio confuso em você, no tempo que a gente conversa, é isso, com o que você quer se comprometer. E levar isso adiante, para valer. Né? Se isso não ficar claro, mas isso é um processo de amadurecimento, um processo de autoconhecimento, acho que isso conta também, né? Carol, a gente estava te chamando, você não estava aí, é a tua vez de falar. Oi, acho que eu estava fugindo um pouco do compromisso. Falar sobre o liberdade de compromisso, alguma coisa assim específico, assim, ou como está sendo esse meu processo de entender o que significa mesmo liberdade de compromisso. Eu não escuto. Eu não entendi sua pergunta. Falar em alguma coisa em específico ou... Não, como é que você... Se tem alguma coisa hoje que está te movimentando em relação a isso, em relação a você e a sua relação com a liberdade de compromisso. Eu sempre trabalhei em empresa, vim daquela coisa de horário marcado, carteira assinada, e acho que por isso que a rotina e o dia a dia ali me cansava. E aí eu não ficava muito tempo nos trabalhos, né? E aí, quando eu estava em São Paulo, eu comecei a ter contato com outro tipo de trabalho e começou a ampliar a percepção de o que realmente é um trabalho e o que faz o meu coração vibrar, né? O que me faz me movimentar para me envolver num projeto, me envolver num trabalho, mas que não deixa de ter contato comigo mesmo, né? E aí eu tenho percebido que à medida que eu me envolvo realmente com coisas que fazem meu coração vibrar, com coisas que eu acho que tem a ver, automaticamente já vem um compromisso, porque eu quero que aquele negócio desande, que aquele negócio aconteça. É o que eu tenho percebido, assim, analisando. É engraçado pensar isso, mas pensando assim, como tem sido a minha vida e como essa ampliação da percepção da liberdade, que ela tem a ver bem com
como ela vai me ajudar a fluir pelo meu coração sem nenhuma resistência, sem barreiras, mas ao mesmo tempo me liga a isso de uma maneira que faça eu querer estar junto ali, faça eu querer estar perto para que aquele negócio flua. Acho que isso. Pedro, agora é você. Saralo. Você vai ter que escolher qual que é o nome melhor para me chamar, né? Ó, vamos fazer assim. Como é que você prefere ser chamado? Pode me chamar de Saralo mesmo. Então tá bom, vou te chamar de Saralo. Quando você fala liberdade e compromisso, liberdade você se refere a quê, assim? Tipo, qual o nível, assim? Qual nível? Tipo, do dia a dia, tipo, ser livre financeiramente ou ser livre... Não, falo abertamente, sim, livre de ser livre. No todo, sem separação, sem papéis. Você está indo para o Havaí buscar isso. Na verdade, eu já encontrei isso. Eu estou indo para o Havaí expressar isso. Então você sabe, não existe separação. Eu que usei o tópico de que na semana passada eu trabalhei muito a questão da liberdade e compromisso na minha relação com os meus filhos. Então, ser livre e compromissado é um todo, mas eu explorei isso nessa semana passada com os meus filhos. Então, o que tem te tocado mais? O que tem me tocado mais é realizar que tudo que eu buscava do lado de fora já está disponível para mim aqui agora, simplesmente se eu escolher isso. Então, liberdade para mim é poder saber que não importa o que seja que eu estou buscando, já está aqui e eu tenho acesso a isso nesse momento aqui agora, simplesmente usando minha imaginação para poder sintonizar no que quer que seja que eu quero. Assim. E eu posso, tipo, eu tenho acesso a tudo que eu quero aqui agora, então para mim isso é a maior liberdade, assim. Saber que eu não preciso de tempo para poder encontrar uma coisa que eu quero, porque tá aqui já. Eu acho que liberdade maior que essa não existe para mim. E o compromisso? Pra te falar a verdade, eu pensei nisso um pouco. Eu só consigo me comprometer com as circunstâncias, tipo, com qualquer situação da minha vida, se eu estiver me sentindo bem. Tipo, a minha vida inteira eu tentei me compromissar, me sentindo mal, eu sempre abandonava qualquer tipo de compromisso. Eu estou percebendo agora que se eu estou me sentindo bem, eu estou comprometido com o que quer que seja. Assim. Então, para mim, o compromisso número 1 é me sentir vivo. E sentir amor, sentir bem, sentir feliz. E aí o resto acontece, eu nem preciso fazer nada. Tipo, vai acontecendo por mim. Assim. Legal. Oi, Ju, conseguiu? Tá ouvindo, Ju? Ju? Acho que não, né? Então vamos pegar agora o anjo. A Ju é um processo, até ela conseguir ligar. Já conheço. Espera aí. Vou pegar meu anjo. Hoje eu vou pegar meu anjo, meus anjos sagrados, sacralizados em Sinhorn. Então, deem uma respirada profunda para vocês se conectarem a eles.
E aí vocês podem colocar a intenção nessa qualidade de energia que vai vir, da relação que vocês têm da liberdade e compromisso. Vou começar na ordem de quem eu tenho na tela, tá? Eu vou falar. Carol, você pode anotar para mim? Andréia, Valéria, César, Saralo, Carol, Ju e Beth. Tá ouvindo? Só um pouquinho. Tá. Você tá ouvindo, Ju? Legal. Tá? Você quer falar alguma coisa de como você entende liberdade e compromisso para você? Você tá com fone? Você sempre aparece por último na tela porque você sempre está com a sua câmera desligada. E os outros não, por isso, entendeu? Paty, pode falar. Andréia, Valéria, César, Saralo, Ju e Beth. Ah, quer dizer, antes da Ju, você, Ju e Beth. Então vamos. Andréia, vou pegar um para você. Sabe o que significa? Não. Profundidade. Eu falei que ia pegar o anjo de Fingorn e peguei o outro, né? Mas é o que é. Eu não discuto com os anjos. Valéria. Apoio. Nossa, eu vou querer ouvir você falar sobre isso. César. Expectativa. Saralo. Uau. Integridade. Carol. Graça. Graça é o anjo do milagre, para mim. Ju. Tá olhando, Ju? Discernimento. Elizabeth, Swan. Aceitação. E aí? Quem quer começar falando do seu anjo? Que já integrou um pouco, quer falar um pouquinho? Quer começar, Andréia? Posso começar, Paty. Só vou conectar aqui o meu carregador. Na verdade, não. Quero falar daqui a pouco. Tá, então quem quer começar?
Vamos? Posso falar? Fala. Nem sei. Eu acho que suporte. Apoio. Sim. Mas o suporte de sustentação, sabe? Sim. Nesse sentido. Apoio mesmo de fundamento, sustento, base. É uma coisa incrível que eu tenho sentido. Não posso falar um fato, não me pergunte nada, mas eu tenho sentido nos últimos dias que vem se engendrando um caminho para eu efetivar coisas num novo modo. O meu sustento mesmo, a minha sobrevivência material. Você sabe que você me emociona falando isso, porque eu vi isso ontem. Sobre você. Eu ia te chamar em box, é que eu não tive tempo, hoje nem ontem, para falar exatamente o que eu vi sobre isso. O quê? Gente, eu vou explicar porque é uma coisa bem profunda, eu acho, e tem a ver muito com o anjo dela, tá? Eu acho que você deve ter assistido aquele vídeo do Murmuration. Sim. Assistiu? Então, para mim, o que me vem, se lembra que os pássaros trocam de lugar. Para mim, veio forte ontem que agora é a hora de você estar lá na frente nesse apoio. Sabe aquela troca? Uhum. E eu fiquei arrepiada. E foi a hora da interação de vocês. Eu já tinha sentido naquele dia que a gente falou das punks, que estava o Wilson e o Cadu. Aí eu fui aprofundar isso, né? Porque veio aquele anjo da comunicação. E aí eu fui aprofundar isso em mim. E aprofundei. Porque é assim que eu funciono, né? E ontem, quando eu fui assistir vocês, e a forma com que você se posiciona nos seus posts, até no grupo da Punks e no grupo do evento, aí me veio, agora é a hora do Murmuration da Valéria estar na frente. Agora é a hora que troca de lugar com alguém. Eu não sei exatamente com quem. Talvez no mundo a gente não precisa saber com quem, né? É só se posicionar daquela maneira. E é uma coisa fluida, não é uma coisa que se define, né? Eu posso até te dar o exemplo das punks. Talvez você tenha que trocar de lugar comigo nas punks, entendeu? E eu possa ir para um outro lugar e você começar esse caminho aí nessa iniciativa. E eu não sei se é uma iniciativa, entende? Não sei se é uma, exatamente. Eu estou te dando um exemplo. Entende? Porque o que eu sinto nos últimos dias é que está se construindo, não sou eu que estou. Não é você, exatamente. Porque há 15 anos eu comecei um processo de transição que eu não tinha a menor consciência que estava iniciando, não se falava a palavra transição. 15 anos atrás, nada era dito, né? Nada. Porque não havia palavras ainda estabelecidas para ter referências. Mas hoje eu sei que o que eu comecei a fazer da minha vida 15 anos atrás era uma transição de vida, né? Mas isso eu sei muito recentemente. Tem uns 4, 5 anos que eu sei isso. E nunca aceitei, justamente pelo meu compromisso com ideias, nunca me senti confortável e nunca
pus energia para materializar um plano de mudança. Porque se é planejado, você entende? Planejamento já com controle, já não é mudança, é continuar onde eu estou. É continuar eu também acho isso. Acho que é você criar um novo mundo com cara, mas a mesma coisa. O mesmo mundo com outro. Tingir o cabelo, né? É uma reforma, né? Não é uma transformação. Exatamente, André. Então eu nunca, apesar de conhecer, né, metodologias, caminhos, formar, fazer, montar grupo, fazer coisa, inventar, ou mesmo iniciativas que eu queria ter. Lembra que eu falei a semana passada? Eu sempre tive vontade, quando a gente fez a primeira interação da Punk. Sim. Eu sempre tive vontade, mas eu tive vontade e dizia, tenho vontade. Nunca me senti disposta a construir, sim, procurar quem quisesse, entendeu? Uhum. Porque eu achava que isso não ia ser natural. E eu percebo que, isso é puro sentimento de uma semana para cá, de 5 dias para cá, de que a minha vida vai acontecer de um modo diferente, porque existe um suporte, entende? Porque do suporte não apoio, sim, um suporte por baixo de mim, sustentando isso. E que é invisível, né? Sim. E que eu nem sei qual vai ser também, porque eu só percebo que existe, é muito maluco, não dá, é difícil explicar. Porque não, mas eu te entendo porque é a minha percepção também. E agora você falou isso, eu fiquei bege. E eu tenho tudo que tem surgido para mim, por isso que eu recebo muitas críticas sobre isso. Porque para mim, esse processo, sobre essa escolha de fluir dessa maneira, porque isso para mim é confiar no que está vindo. Eu não fico, não é uma coisa que eu fico assim, hoje eu vou fazer o destino colaborativo, sabe? É um negócio que vem e acontece. E isso que eu chamo de intuitivo, né? Ou uma guiança que vem. E as pessoas falam, não, mas fulano de tal criou tal projeto, como é que você fala isso ao contrário? Eu falo, gente, eu não estou combatendo nada, mas para mim é que vem de um apoio que eu não sei de onde é exatamente, se o suporte é como se é natural, é orgânico. É totalmente orgânico. Então eu compreendo quando você explica, porque é o que eu vivo também. E é isso mesmo, esse seu olhar sobre o anjo. Eu tenho essa percepção hoje. Olha que engraçado a fotinho. Suporte. Mas olha o desenho sustentando dele. Embaixo. Não é? Sustentando por baixo. Exatamente, do jeito que você falou. Que legal. Incrível, né? Obrigada, Patrícia. Imagina. Quem é o próximo? Agora sou eu. Quem caiu? Não sei. Caiu. O César Quem? A janelinha dele, ele não tá aparecendo, mas a Carol tá aqui e a Beth também. Não sei se eu caí, mas eu só troquei. Tava no computador não, tá celular. Certo o número. Eu que tô contando. Eu caí e voltei. Tá. Então fala, Andréia. Eu acho que o que eu sinto de profundidade tem muito a ver com o que vocês estavam falando, assim. É isso que eu busco, sabe? É esse o lugar onde eu quero chegar. Mas e aí, conectando isso comigo, é de como eu consigo ter profundidade em todas as ações que eu faço. Como eu consigo
vejo essa integridade, profundidade como integridade, mas eu não sei se é esse sentimento. Não consigo ter eu entendo esse anjo como uma profundidade dentro de você mesmo, um mergulho dentro de você, né? Ó, tanto que ele tá vestidinho de mergulhador. Uhum. Você saltar dentro de você para você se compreender cada vez mais e aí conseguir saber com o que você quer se comprometer e como é que você lida com essa liberdade. Então ele não é um anjo, aliás, nenhum anjo vem para nós como externo, ele vem como interno, né? Quando ele fala a profundidade, você não vai se aprofundar nas ideias ou nas concepções ou nos conceitos, você vai se aprofundar em você, porque está tudo dentro de você, né? E o que eu tenho sentido é que, pelo menos nesse meu momento de vida, o meu compromisso é com isso. De como eu vejo e como eu interajo, né? Com a minha responsabilidade, né? Sobre isso. Que tem muito a ver com profundidade para mim. E aí o que eu sinto é esse momento mesmo, de que nesse momento, para eu me observar, eu só consigo me comprometer e ser profunda com o que tem relação comigo, com o que está diretamente relacionado a mim, né? Com aqui e com agora. Por isso que eu falo, eu não consigo ter uma perspectiva de futuro, nem uma perspectiva com o passado. Porque para mim a profundidade é essa, né? No agora. Sim. Eu acho que é isso que ele diz. E eu sinto também que eu não devo me culpar, sabe? De não poder me responsabilizar com outras coisas nesse momento, porque o meu momento é comigo mesmo. E tudo bem. Então, mas tem uma coisa importante nisso, né? Culpa, ela não tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade é responsabilidade e ela não vai sair daquele lugar. Sim, eu sei, mas de como eu respondo à situação. Exatamente. Mas não me culpar de como o outro responde e se isso agrada a ele ou não, sabe? Porque isso é julgamento também, né? De ficar me preocupando com o externo. Então, desse sentimento interno mesmo, com o que eu sinto e seguir esse sentimento, sabe? Sim. Não ficar preocupada com o julgamento alheio ou o que vão dizer sobre o que eu faço ou o que eu tô fazendo. Então, mas a responsabilidade, o que é responsabilidade, Andréia, para você? Como eu vou responder às circunstâncias, né? A habilidade de responder alguma coisa, né? Sim. Então, acho que essa profundidade vem nesse sentido, de olhar para mim mesma, né? Eu acho super legal, porque você é tão novinha e já quer aprofundar, né? Não vai esperar daqui uma década. Não tem como viver outra coisa, né, Paty? Como a gente disse, não tem hoje, como viver dessa vida. É o caminho, né? Não tem como viver outra agora, coisa. Né? É o agora. Quem mais? Eu acho que é isso, Paty. Quem quer? Não sei porque eu pedi para fazer uma ordem. Quem quer falar? César? Eu posso falar. Você está ao ar livre? Eu estou ouvindo bem. Eu tô. Me fala uma coisa, me mostra a figura. Eu adoro as figurinhas. Qual foi o seu expectativa? Expectation. Vou mostrar bem ele aqui. Tá abrindo uma caixinha, uma surpresa. Isso. Eu falo muito para você, Patrícia, em relação a como as palavras estão mudando o significado para mim, né? Eu peguei para mim a ressignificação de tudo, né? Não, é verdade. Isso foi muito forte. A gente falou isso, né, Valéria, essa semana. A ressignificação, né? E a expectativa, acho que é uma coisa muito interessante. Eu sempre tive... Na verdade, eu sempre ouvi falarem para mim, né, sobre as minhas expectativas. Isso eu falo pessoas muito próximas, né, muito íntimas. Da tal da grama do vizinho é mais verde, né? Eu tenho muita expectativa nesse sentido tradicional da palavra, para não criar expectativas, né? E mudando o conceito da expectativa hoje, eu tenho muita expectativa, né? Eu li a energia do anjo aí. A expectativa
eu acho que é a melhor possível. Como a Andrea disse, na verdade, quando a gente começa a se aprofundar e fazer um trabalho mais profundo mesmo, a gente entende que só existe o agora, né? Eu gostei muito do que o Rubira falou, eu venho trabalhando isso, a questão da morte do ego, que você perde a sua história, e isso é muito difícil, né? Você perder a história, né? Perder o seu histórico. E então a expectativa é a melhor possível. O que eu fizer hoje vai refletir, obviamente, no futuro. E eu quero encontrar essas surpresas, né? Definindo agora uma coisa interessante que veio o insight, mais ou menos assim, eu quero descobrir como o mundo é esse, a vida é essa. Olha, eu quero descobrir um mundo novo, porque esse não cabe mais. Esse não dá mais, né? E sem dúvida, quando você abre o coração mesmo e você cria essas expectativas tão positivas, acho que com atitude positiva, as coisas aparecem, as coisas surgem, as coisas chegam e a surpresa é o mais legal, porque na verdade ela te surpreende, né? E fica até melhor que a expectativa. Sim. Né? É engraçado que seu anjo, eu acho que tem a ver com o que a Valéria falou. A única expectativa é de que existe um apoio, um suporte que a gente desconhece e é confiar nisso, né? Isso que seu anjo disse, que é uma surpresa, porque se você parar de querer desenhar, é o que se abre. E tinha a ver com aquele vídeo, né, que você assistiu, que eu postei ontem, né, do universo, que a gente não sabe absolutamente nada do que ele quer. É incrível, é incrível. E é isso mesmo, né? A arrogância, ele fala de arrogância humana, de achar que o universo foi feito pra gente, caraca, meu. E ele fala da bactéria que tá no teu intestino. Sim. Né, a única expectativa dele é comer o cocô que tá vindo ali, ou fabricar o cocô que tá vindo ali. É situação, é agir na situação, né? Fantástico. Um dos cofundadores de Finhorn, da Ecovilla, falou assim lá, quando a gente estava, ele disse: o ser humano acha que ele é muito importante, mas eu ainda acho que ele só existe para as bactérias terem um meio de transporte. Eu achei ótimo. Adorei essa frase dele. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Vai saber. Não foi por isso que a gente foi criado, né? Adorei. E não vai saber, né? A gente nunca vai saber. Vai, então, aquele vídeo foi muito legal que eu postei ontem. Então vamos nos divertir, gente. Ó, um mês a gente vai para casa do César, outro mês a gente vai para o Havaí com o Saralo. Olha que coisa boa. Para que isso de ficar por nada? Eu tô iniciando um planinho aí também de viajar um tempo, né, dirigindo. Então. Pô, o Havaí fica no plano, mas caramba, como chega lá, né? Ali é difícil, pô. Mas tá nos planos, sim. Ele tá indo morar lá? Tá indo passar um tempo? Não, ele vai ficar uma semana lá fazendo um retiro. Fantástico, o lugar deve ser lindo. A gente criou, na verdade, o Havaí já estava na minha lista de destino colaborativo, porque vem, né? E aí, ontem, faz um tempo que ele já procurou a gente, e ontem a gente definiu o destino colaborativo Havaí para apoiá-lo aí para esse retiro. Que legal. Vamos arrecadar um money para ele poder ir para lá. Muito bom. Quem quer falar agora, gente? Vamos? Ju? Quer falar? Não tô te ouvindo, Ju. Não tá me ouvindo? Agora tô. Melhorou? Sim. Acho que o microfone tá meio longe, mas melhorou, né? Melhorou. Bom, cheguei meio aí na metade, mas eu tô sempre ligada em você, nas coisas que vocês estão fazendo, nos destinos todos. Apesar de não estar tão presencial, de não estar tão ligada, diretão, mas sempre mentalizando, sempre
desejando que tudo dê certo, que todos os eventos ocorram bem, divulgando na medida do possível. E assim, tentando me organizar mais para participar mais também, porque eu acredito nisso que vocês falam, que nós estamos fazendo, assim, de pouquinho mesmo. E de todas essas interações, eu tenho certeza que está rolando assim uma energia enorme, que está batendo aqui e está voltando aí, entendeu? Então, assim, liberdade e compromisso é o tema de hoje, né, que vocês estão falando. Eu me sinto muito livre e, ao mesmo tempo, compromissada, apesar desse pinga-pinga. Né? Eu acho que assim, o todo me permite isso. Porém, eu desejo melhorar essa presença. Pro meu bem, pro nosso, assim, das pessoas que estão afins, que estão próximas. Então, assim, eu sei que não está 100%, mas estou correndo, não estou distante, apesar de tudo. Então, assim, também na questão do anjo, do discernimento, ao mesmo tempo, assim, preciso muito e é o que vocês estavam falando agora, né, desse vídeo que você postou, mas no sentido de a todo momento, sempre, a todo instante, a cada minuto, a cada segundo, fazer disso, né? Então, esse eu acho que é o discernimento que eu tenho e que é muito para mim. Então, eu não consigo fazer, lógico, mas assim é o que, assim, é o meu ideal, assim, que eu acho o máximo. E eu encontro isso no todo, nesse grupo, em cada individualidade, em cada sonho, do jeito que vocês estão colocando e vivenciando isso. Eu acredito que é muito possível. Eu acredito que assim está para acontecer, sabe? Está acontecendo já devagar e eu sei que vai acontecer cada vez mais de uma forma bem efetiva na vida de todo mundo. Então, eu também quero participar disso, por isso que eu quero me forçar também a dar essa corrida aí com vocês, tá? Acompanhando vocês. Tudo bem, Ju. E é isso, gente. Eu não sei se eu tô super em cima com o que vocês estão falando, mas é o que eu sinto de verdade. Mas o que cada um tá falando é o que tá vindo de dentro. Ninguém tá seguindo nada. Tá falando o que tá realmente surgindo. Isso é ser pelo coração, né? Isso, é o que eu acredito também. Eu acho que por isso que a gente é tão, assim, pelo menos, mesmo à distância, bem ligadas. Boa tarde. Obrigada, querida. E a todos vocês. Obrigada, linda. Quem quer falar? Falta Carol, Beth e Saralo. Peraí, só um segundinho que eu vou trocar de quarto aqui. Ah. Tá, oi. Fala, Carol. Vou falar, saiu o Anjo da Graça, né? Isso. Aí eu fui ver ali o que significava o Anjo da Graça. E acho que é mais ou menos bem o que eu falei. Que eu pedi, né? Que a energia para ajudar a integrar e a fluir. E aí saiu a graça. Acho que para cada vez me lembrar que o negócio tem que ser fluido, tem que ser orgânico, tem que ser natural e confiar mais, né, no processo, né? Confiar mais no que o universo está aparecendo para mim, né? Mais ou menos isso. Não sei, tem que vir de você, pessoa. Ele, na verdade, ele é essa energia, né, da graça, a energia do milagre. Da graça. Ela é a energia do milagre, que é você confiar no que vem para você, acessar a abundância, que acessar o que você precisa na hora que você precisa. Esse é o significado desse anjo, dessa energia, dessa qualidade de energia. Uhum. Então, eu também entendo ele dessa maneira, de uma maneira fluida, tanto que ele tá dançando, né, assim, bem fofinho. Olha lá, tá dançando. Ele é muito fofo. Lindo. Uhum.
É isso aí. Acho que é isso mesmo, me lembrar que existe uma dança entre a liberdade e o compromisso, onde eles vão junto na mesma música, na mesma fluidez. Não, porque tem gente, né, quando fala compromisso, parece que tem às vezes uma obrigatoriedade, e não tem obrigatoriedade se tu tá fluindo, se aquilo tá conectado contigo mesmo. Legal. Tô com saudade dessa parede. Você senta aí só pra me fazer passar mal, né? Aqui é meu escritório. Quem vai falar? Sarah, vai falar? Posso falar agora? Posso agora? Pode. E integridade, né? Que você pegou a cartinha. Integridade. Interessante essa palavra, né? Que você usou, inclusive, quando você falou. Você lembra? Agora não falou? lembro. Falou. Não, minha memória, ultimamente, ela tá bem... Quando você foi explicar o que era ser livre e compromisso, você falou que era ter integridade, de estar inteiro. Talvez você tenha usado a palavra integridade, acho que você falou estar inteiro. Estar inteiro. Eu acho que na minha vida agora a palavra integridade talvez seja melhor usada, tipo, no sentido de... Eu tô sentindo muito que eu tô integrando ou dissolvendo todos os vários aspectos da minha personalidade. E talvez eu esteja no processo de integrar essas energias de vibração muito baixa e tipo, relaxar mais nessa presença gigantesca que está aqui agora, né? Uhum. E daí, quanto mais eu relaxo, mais energias vão subindo para serem integradas, e tá muito interessante esse processo, assim. Eu tô me sentindo que eu tô desaparecendo e tá interessante. Eu tenho poucas palavras para poder descrever isso, porque é muito novo para mim, então eu tô mais sentindo essas coisas ao invés de ficar tentando entender o que está acontecendo. Então eu não sei explicar muito bem, não, mas para mim integridade mesmo é nesse sentido de integrar esses padrões que estavam inconscientes por muitos anos e agora estão todos subindo de uma vez, assim. Eles não estão nem dando trégua, não. Tá tudo de uma vez, assim. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho a sensação, eu não sei se é real, tá? Que quanto mais a gente fica íntegro, menos a gente consegue falar, explicar. Eu não sei, eu tô tendo essa... A Valéria teve essa sensação agora quando ela foi explicar o negócio, é porque quanto mais integra, parece que as coisas com as quais a gente tem identificação, elas ficam sem sentido, então fica difícil explicar mesmo o que é. Né? Parece que é isso mesmo que você está sentindo. Eu também tenho essa sensação. Porque é um padrão que você estava acostumado a estar presente e sim. controlar a sua vida há anos, né? De repente ele não está mais presente, então você está num espaço totalmente novo, que você não entende praticamente nada, porque sua mente não consegue formular, porque a mente está dentro desse espaço, né? Sim. Então você está só observando isso, só explorando esse espaço novo, que é bem legal. Você começa a sentir muito alívio, né? Legal. Uhum. O Saralo me lembrou agora
uma frase que é muito, muito, muito real. Não somos contemporâneos do nosso tempo. De quem que é essa bela frase? Hã? De quem que é essa frase? Eu não sei de quem que é. Foi Eu numa já ouvi conversa ela com também. Augusto. Uma conversa com o Augusto, e eu não sei se ele citou alguém. Não sei se foi ele que falou, ou se ele citou alguém, porque ele vive... Cada post dele é um texto com 800 referências bibliográficas. Sim. Então, eu guardo aquilo que me... E essa frase ficou, não sei se é dele ou não, mas não somos contemporâneos do nosso tempo. E eu acho que é por isso, quando a gente está no nosso tempo, sim, e a gente não é contemporâneo desse tempo, não tem como explicar. Acho que tem a ver com isso que hoje, 15 anos depois, é que eu entendo que eu comecei uma transição. 15 anos atrás eu não podia enxergar. Não. Explicar o que era. Né? Que nem agora você está dizendo, não sei explicar. Não somos contemporâneos do nosso tempo. Acho que isso explica a incapacidade de explicar. É, isso aí. Porque não é totalmente novo, né? Beth? Eu não tô te ouvindo, Beth. Não, não, não. Agora sim. Agora tá assim? Sim. É que eu mudei, eu comprei um fone novo. Ah, tá. Então ainda estamos testando. Anjo da aceitação. Que tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando, né? Algo que eu tinha passado hoje. Pedi justamente um anjo para integrar tudo isso. E vem o anjo da aceitação, que é aceitar essa liberdade do outro. Enfim, né? Aceitar que talvez nem todas as pessoas ainda estão conectadas com o compromisso com o meu estou, e que cobrar, né, do outro talvez tirar a liberdade, né, da pessoa de escolher o que ela quer fazer, né, como ela quer fazer nesse momento. Né? Então, assim, ela tem toda a escolha de definir, né, como isso vai acontecer. Né? E olha que coisa engraçada nesse processo todo, né, algo que parecia que não ia ser resolvido, porque, né, assim, era algo meio que difícil para ser resolvido, e aí acabou que outra pessoa entrou no meio da conversa e falou, eu resolvo. E nem me passou pela cabeça, né, que outra pessoa ainda, né, poderia, né, ir lá e pegar esse compromisso e falar, não, deixa que esse compromisso eu faço. Né? Então, assim, acho que, né, esse anjo da aceitação, né, ele veio justamente, né, para que eu possa refletir, né, aceitar, né, o hoje, né, e permitir, né, isso, né, permitir que o outro também, né, possa, né, se expor, né, o que pensa, né, sem que eu faça o pré-julgamento, né, dessa ação. Né? Então, assim, foi uma escolha da pessoa. Caiu um bicho aqui. Não estou me matando, longe disso. Mas, assim, aceitar aceitar, né, a situação como ela é. Né? E não ficar colocando mais mimimi desnecessário a um assunto. Aí eu acabei de lembrar do meu jogo da transformação. Né? Então, assim, né, aceitar também é ser mais clara, né, e mais objetiva, né, na minha comunicação
Lembrei disso aí. Por isso que eu ri. Que é isso? Tá destruindo o computador? Você riu, né? Olha, eu tirei um pra mim. Eu tirei um anjo também pra mim. Acabou de falar? Essas pessoas que não tem mesinha na cama, como eu, assim, sabe? Muito chato. Eu estou com a minha mesinha. Eu tirei um anjo pra mim, ó. Wisdom. Sabedoria. Que é como eu entendo essa minha conexão com a liberdade contra mim. Fala rapidamente. Sim. Fale. Olha a situação da onde está a mesinha. Você acha que eu consigo localizar ela daqui? Não. Não consigo nem enxergar o seu quarto, nada aí. Entendo a bagunça, mas tudo bem. Eu não gosto de ver. Então, a sabedoria que eu entendo, ela não é uma sabedoria mental. É uma coisa muito... É um lugar dentro de mim, assim, que eu busco. E para eu buscar, eu tenho que silenciar, tenho que parar, tenho que... quando me surge, né? Eu tive com uma pessoa lá em Florianópolis, essa pessoa me falou assim, você hackeia, né, tudo. Eu falei, acho que sim. E agora, nesse momento, eu estou hackeando a minha relação com os meninos, né, com os meus filhos. E nesse momento, me veio... Foi nessa hora que me deu um clique, assim, falei, isso é o que vai ser o meu movimento desses dias, assim, eu sinto forte. Aí eu vou num lugar de sabedoria, meu. E para isso eu preciso aquietar, eu preciso me ouvir, eu preciso respirar profundamente. Eu preciso me conectar com coisas que me levam para esse lugar. Então, especialmente comigo funciona com música. Me levam quando eu estou sozinha, eu ponho uma música, eu me aquieto e me encontro, faço espaço coração, respiro profundamente várias vezes, aí me conecto. Aí eu consigo deixar fluir, e é orgânico, não passa por um mental, eu vou fazer... O que passa no meu mental eu já sei o que é, com que eu vou me comprometer, eu já sei qual é a ideia, qual é a situação, e no mental só passa como é que eu vou realizar isso, entendeu? Eu vou pegar meu carro, vou marcar com fulano, é assim que eu vou fazer, tal dia, tal hora. Ele tem servido dessa maneira. Então, esse anjo só veio me dizer isso mesmo. É nesse lugar de sabedoria que você vai saber onde está esse processo, com quem é que você vai se comprometer, ou com o quê. Né? E é muito fluido. Eu não consigo explicar como o Saralo fala, como a Valéria fala. É muito orgânico em mim, isso. Quando eu tenho muita facilidade de falar não, eu não consigo me comprometer com isso. Porque bate nesse lugar de sabedoria. E ele veio, acho que por isso. Da luz, né? Ele tem uma luzinha, tá vendo? Ele ilumina, a sabedoria ilumina nosso caminho, mostra o que é. Alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo quietinho. A Carol me escreveu aqui, acabou a luz na casa dela, então ela caiu a internet, ela só conseguiu me escrever pelo celular. Para mim foi muito legal ouvir todo mundo, porque eu entendo mais em mim esse movimento da liberdade e compromisso. Por que eu tenho levantado isso? É na mesma perspectiva. Eu estava falando para as meninas, toda quinta-feira, que é o dia da minha interação aqui, surge de manhã alguma coisa assim em mim, e eu falar,
é isso que eu vou, é isso que tem que falar hoje, entendeu? Então, é o mesmo movimento. E aí, o meu dia inteiro funciona assim, as coisas vão aparecendo assim na minha frente. Isso eu chamo de sincronicidade, né? Vai aparecendo. E essa semana eu tenho sentido a dificuldade do virtual nessa coisa do compromisso. Por quê? Porque o nosso cérebro está acostumado que o compromisso é ir até algum lugar em tal hora, com tal pessoa, naquele prédio ou naquela situação, papum. Agora é tão diferente tudo isso que realmente nós não sabemos lidar. Porque não tem os contornos que eram antes, né? É isso que eu tenho percebido para mim. E para mim, quando eu digo, eu não tenho essa dificuldade. Mas eu tenho percebido muitas pessoas no trabalho, que estão trabalhando comigo virtualmente, que elas estão nessa busca. Como é que eu me comprometo com isso? É tudo muito virtual, é tudo muito sem linearidade, é assim mesmo, é tudo exponencial. E a gente vai descobrir, né, como é que isso vai acontecer para cada um. E acho que quando nós falamos uns com os outros, nós nos ajudamos. Antes de finalizar, eu queria pedir um favor para a Valéria. O pessoal da forma, a gente tem sentido um incômodo com a palavra interação. Não sabemos por quê, né? Nós conversamos hoje e a gente queria mudar o nome dentro do nosso projeto, porque é um projeto nosso, né? Dessa palavra interação virtual. E aí eu fiquei pensando que você é tão boa nisso de palavras, de conceitos, se você, Jorge, se você conseguiria nos ajudar com isso. Bom, eu posso ajudar. Também as coisas não aparecem por acaso, né? Falando sobre a palavra cocriação. Uhum. Todo mundo que é criativo e na área, as pessoas mais sensíveis, na área de criatividade e tal, fala que ninguém cria sozinho, nenhuma ideia nasce sozinha, tudo isto é feito junto, né? Tem sempre, que ninguém faz sozinho, ok. Se ninguém cria nada sozinho do nada, né? Porque você tem um insight agora, mas porque o Saralo falou aquilo semana passada, a Andréia falou aquilo, né? Então tá no campo e então não é sua a ideia. Não, nunca. Ok. Se criação já pressupõe coletivo, por que fala cocriação? Por que tem cocriação? Sim, então. Minha visão. Porque o co não é a criação, ok. Ela envolve tudo que está no campo e, portanto, todas as outras ideias de todo mundo. Mas quando as pessoas falam em cocriação, é porque aí vão criar juntas no tempo. Sim. Então, nós agora estamos cocriando esta ideia. Que por si só, por ser uma ideia, já é do coletivo, já está no campo. Sim. O que esse co agrega? Se a criação sozinha, a palavra criação, já envolve o coletivo, por que eu vou falar co-criar? Sim. Porque é junto, no tempo. Nós não estamos no espaço, mas estamos nesse momento agora juntos. Sim. Criando essas ideias, essas aprendizagens, não é isso? Sim. Mesma coisa para interação. O que é interação? É agir entre, não é exatamente juntos, né? Sim. É entre, né? Entre nós, uma ação que está surgindo entre nós, né?
voltando à palavra criação. Qual a relação que pode ter interação com co-criar? Qual seria a diferença? Co-criar, talvez, seja mais abrangente, porque a gente pode criar junto ideias e objetos. A gente pode co-criar matéria. Uhum. E a gente pode co-criar conceitos, que foi o que você me propôs agora. Ou ajuda a gente a repensar. Isso. Hã? Ou comaterializar, talvez. Sim, mas quando você falou, a gente não quer mais usar a palavra interação. Não é que a gente não quer, a gente está se questionando. Quer entender melhor. Isso, entendeu? A gente tá, é uma coisa que me incomoda já faz um tempo, e incomoda aqui no coração, não é mental. É uma coisa que me dá um incômodo mesmo, sabe? Já faz bastante tempo isso. E aí surgiu para outras pessoas e a gente começou a falar, então vamos repensar o termo, né? Mas eu acho que você tem razão, porque ela é usada indiscriminadamente. Exatamente, fica claro. Interação. Porque, na verdade, interação para mim é tudo quando você está, não é? Com mais alguém. Com mais alguém, basta ter duas pessoas. Esse é o problema dessas duas palavras, né? A gente tenta entender o significado, assim, primeiro que elas podem ter, porque co-criar, eu acho que engloba o material e o imaterial. Então, tá. E interagir remete mais ao material. Entendi. O então material eu acho que você estranho. Diz que tem um corpo físico. Não, tem uma ação. Tem uma ação. Né? A gente toma uma ação, a gente tem ação. Não fica só no nível mental, né? Conceitual. Você entendeu? Entendi. Então, às vezes, assim, eu vejo a pessoa falando, vamos co-criar um skate. Então, né? Será que é co-criar? Eu não sei, eu não estou afirmando, né? Estou questionando. A gente vai co-criar um skate ou a gente vai interagir para produzir um skate? Sim. Por isso que eu falei materializar. É isso, produzir. Eu posso dizer isso? Dar matéria. Então, a interação... Como é que a gente está agindo nesse... Nós estamos interagindo ou a gente está co-criando? Isso que aconteceu desde as 8 horas aqui. Foi uma interação ou uma co-criação? É o quê? Deixa eu me meter aqui. Uma co-interação. Não, é a mesma coisa que ela está falando, co-interação seria redundante, né? Se é entre nós, interação é entre nós. Uma ação, né? Uma ação entre nós. E o que a gente está fazendo? Qual que é a ação que a gente está fazendo aqui? Ela não precisa ser necessariamente criativa. Exatamente. A interação. Nós vamos agir juntos. Vamos interagir. Eu acho que são coisas que não estão muito claras. Acho super pertinente essa... A gente explorar mais isso, né? Porque acho que vale muito a pena. Nunca bate no meu coração se não for uma coisa pra gente olhar, assim, pra eu olhar, sabe? Quando bate no meu coração é pra eu olhar mesmo. Então, hoje eu estava fazendo esse exercício, até num post, alguém postou um novo modelo de economia criativa. É um triplo paradoxo. Eu também vi. Modelo com criatividade não combina. Padrão e criatividade não combina. E isso me levantou um outro problema. Economia criativa é possível? Olha só onde eu fui. Eu não estava em jejum, nem tinha ingerido nada. Estava na minha rotina domiciliar, cotidiana e banal. E eu cheguei à conclusão que talvez seja um paradoxo a economia criativa.
Porque economia é o seguinte, economia, tudo vem do grego, né? Tanto é o oikos como nomos. E em grego seria as regras, as leis do oikos, do sistema. Ora, se existe regra e se existe lei, economia seriam as regras do sistema, trazendo para os dias de hoje e para o português. As regras do sistema de vida. Bom, se o sistema tem regras, onde cabe a criatividade? Então, a gente está falando de economia criativa e talvez isso seja um paradoxo intelectual, conceitual. Mas são muitos. A gente tem levantado várias dessas coisinhas. A intenção de vida, por exemplo, foi uma delas. Tem como desgravar esse trecho do vídeo para não ser assassinada por todo mundo que trabalha com economia criativa? Imagina. Obrigada. Você não vai ser assassinada. Mesmo porque eles não vão ouvir. Está todo mundo deslumbrado com a economia criativa, aí de repente essa... Todo mundo não. Todo mundo é muita gente. Eu não tô, por exemplo. Então, acho que é isso. Você tenta ajudar, assim, a ter uns insights sobre isso, e acho que a gente pode explorar isso mais e mais e mais. Tá. Acho muito oportuno, viu, Patrícia? E isso não é mental, gente. Quando vem, não é porque bate, né? Não sei para você. A percepção de que não é uma coisa. Isso aqui não tá batendo, não tá combinando. É mais ou menos a mesma percepção que eu tenho quando as pessoas transformam alguém em guru. É a mesma sensação que eu tenho. Eu falo. Mas a falta de clareza que você falou da palavra interação, ela é tão grande que as pessoas realizam reuniões sob o título de interação. Interagir é como... Qual a diferença de conversar e falar? E dialogar? Para que tem 3 palavras? Para que tem? O que é conversar? O que é dialogar? O que é falar? Mas a gente dá conta de transformar todos esses conceitos assim tão rapidamente, será? Eu acho que o processo é exponencial. O processo de percepção é exponencial. Sim. Explicação não é possível. Eu acho que vai ser pelo uso. Quando as pessoas... A transformação acontece pelo uso, né? Quando você acaba eliminando, por exemplo, alguns vícios de linguagem, né? Também. Quando parar de falar de economia criativa... Ou parar de falar, não, vamos fazer uma interação? Não, é melhor não, vamos fazer uma reunião. Automaticamente, quem está ouvindo já percebe que tem 2 palavras que são 2 coisas. E aí, E isso vai exponencializar, porque as pessoas... E é isso que diminui os degraus, aquela história dos 6 graus de conexão. Sim. Né? Como é que eles vão reduzindo? Porque a própria conectividade vai pulverizar a percepção diferenciada do que é e do que não é. Sim. Não a explicação, né? Não adianta abrir um dicionário explicando a diferença de interação, cocriação e reunião. Mas quando as pessoas vão percebendo, como você percebeu, e vai começando semana que vem ou amanhã, alguém fala... Patrícia, vamos fazer uma interação sobre isso hoje? Não, interação não vai funcionar, vamos fazer reunião. Isso aí. Aí a coisa vai rolar. E eu acho que aí vai ser... Que aí as pessoas começam a se perguntar, vai ser reunião ou interação? E vai ser por intuição, por percepção, não por explicação, eu acho. Também acho. Eu vou tirar um anjo pro George, porque ele chegou... Oba! Sim.
Já cheguei atrasado, né? Não faz mal, mas se você está aqui, vou tirar um anjo para você. Você seguiu da semana passada, a liberdade de compromisso foi de novo hoje o nosso tema, tá bom? Uhum. E o seu anjo é da exploração. Opa! Jorge, o que te vem vendo esse anjo assim? Dá uma olhada. Ó. Bacana. A semana passada veio o humor. E realmente teve bem a ver com a semana. Vamos ver esse da exploração, como é que vai aparecer aí os meus insights aí tão buscados no nosso jogo. E você tá bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Você aproveita esse anjo, tá? E põe uma exploração na nossa casa. Nós vamos morar junto. Sim, já vi em George, alguns lugares aí. Já? Eu, o George, a Bárbara e a Carol. E quem mais chegar, que quiser, porque vai ser uma casa, abraçar todo mundo que quiser passear, né, George? É isso, galerinha. Obrigada por estarem. Todo mundo tá aí, só caiu a Carolzinha. Todo mundo bem? Você quer... Obrigada, viu, Patrícia? Imagina. Foi ótima a interação. Eu adorei hoje também. Assim. Me ajudou muito a entender mais uma etapa que eu demorei 15 anos para entender. Mais uma etapa. Eu sou meio House, viu, gente? Sabe o House do filme, o médico? Eu preciso ouvir as pessoas para poder vir a... Assim, vem vários insights para mim ouvindo todo mundo. Então, para mim é importante isso que a gente faz aqui. Tá? Obrigada. Vou parar de gravar.